Boa noite a todos e todas. Nós estamos iniciando aqui hoje mais um Diálogos Adumbe, hoje com uma pauta super importante, que são 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres, aqui na TV Comunitária, nosso programa semanal da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília. E hoje nós temos uma convidada muito especial para falar desse tema, que é a Thaisa Magalhães, que é diretora de Mulheres da CUT. Seja bem-vinda, Thaisa. Muito bom ter você aqui para falar com a Obrigada, gente sobre esse Eliane. tema. É um Então, prazer e uma satisfação estar aqui fazendo essa discussão com vocês hoje. obrigada, Thaisa. Thaisa é diretora da CUT, da Secretaria de Mulheres, né? E vem junto com outros movimentos de mulheres, dos sindicatos, movimentos sociais, fazendo essa pauta, né, de 21 dias de ativismo contra as violências contra as mulheres, porque são diversas, né, dados assustadores que demonstram que nós ainda temos uma luta muito grande para fazer em torno deste debate, né, do ataque às mulheres, das violências sofridas pelas mulheres, né, e é um tema especialmente importante porque nós sabemos que na nossa sociedade há ainda um alto nível de crimes de feminicídio, que atinge as mulheres periféricas, que atinge as mulheres em todos os níveis. E hoje nós vamos falar sobre isso. Então, Thaís, eu queria que você começasse falando aí do que essa pauta, né, dos 21 dias de ativismo contra as violências contra as mulheres, e como tem sido esse movimento aqui no Distrito Federal. Aí eu queria que você começasse falando sobre isso, e depois a gente vai falar um pouco sobre os dados, sobre os números, para a gente colocar a sociedade também a par de um tema muito importante, né, que é esse, né? Então é com você. Quando a gente vai falar sobre violência contra as mulheres, é uma gama muito grande, né? Ainda mais numa sociedade estruturada no patriarcalismo, no machismo, como a sociedade brasileira, é uma gama muito grande de violências, né? Imediatamente a gente pensa sempre na violência doméstica, que foi declarada pela ONU como uma pandemia no mundo. Então, a própria ONU tem uma campanha de 16 dias de combate à violência contra as mulheres. Esses 16 dias aqui no Brasil foram estendidos para 21 dias para que ele começasse no dia 20 de novembro, que é o dia onde a gente rememora, né, a luta, o combate contra o racismo no Brasil, e na consciência de que as mulheres negras e periféricas são a parte mais que mais sofre violência na sociedade brasileira. Então, aqui no Brasil, a campanha de 16 dias de ativismo feminista da ONU viraram 21. A gente começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E tem a marca do dia 25 de novembro, que foi agora nessa sexta-feira, que é o Dia Internacional de Combate a essas violências. Aí, quando a gente está falando de quais violências a gente está lutando contra, né? A gente fala da violência doméstica, mas a gente vai além, né? A gente passou por uma pauta aí esse ano eleitoral, onde foi muito debatido, mas não o suficiente para que, de fato, houvesse uma mudança significativa da violência política contra a participação das mulheres na política. A gente debate o movimento feminista organizado debate já há muitos anos sobre o não apoio a candidaturas de mulheres nas eleições por N partidos de direita e esquerda, de N orientações, da utilização dessas mulheres como bandeira ou para parecer simpático, mas esvaziado de esforço político ou de financiamento. A gente fala sobre a nossa violência cotidiana no trabalho, que é um debate que a gente na CUT tem muito caro. No Brasil, não existe regulamentação até hoje sobre o assédio moral, nem em local de trabalho, nem em outros locais, que de fato tipifique
e determine quais seriam as punições para o assédio moral. Então, as mulheres são, de longe, a maioria das trabalhadoras que sofrem esse tipo de assédio nos seus locais de trabalho, desde a violência para que ela, de fato, perca um cargo ou saia do trabalho, mas também para não assumir cargos e posições que remunerem melhor, ou cargos e posições de direção. E ainda é muito difícil você combater o assédio moral no local de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma convenção, que é a Convenção 190, que delimita, articula e regulamenta a questão do assédio sexual e moral nos locais de trabalho. Mas o Brasil não é signatário dessa convenção ainda, né? A gente teve poucas esperanças aí nos últimos 4 anos com o governo que tivemos, né, de que essa situação fosse regulamentada, mas não paramos a luta e vamos continuar para que o Brasil vire signatário da Convenção 190 da OIT e a gente possa, de fato, ter um trabalho organizado em conjunto, os movimentos sindicais, a sociedade civil organizada e o Estado, né, para combater esses tipos de violência. Obrigada, Thaisa. Thaisa, é bem importante, né, que assim, a campanha é contra as violências, né? Não é sobre um tipo de violência, mas são as diversas violências que você citou várias aqui, né, que as mulheres sofrem no seu cotidiano, desde o assédio moral no local de trabalho, desde a dispensa do trabalho, né, quando em qualquer momento que a gente vive na sociedade, a pandemia demonstrou isso, né, que as mulheres são as primeiras a perder os seus empregos em situação de crise sanitária ou crise econômica. Né? As mulheres são as primeiras a não encontrarem emprego, né? Porque a prioridade, em geral, é para os homens. A gente tem, como governante, um presidente que disse que mulher tem que ganhar menos, né? Porque elas têm filhos, elas faltam mais ao trabalho. Então, nós estamos falando de vários tipos de violências, né? Violências de todos os tipos que vão marcando a vida das mulheres ao longo da sua história. Mas a gente tem, aqui no Distrito Federal, a gente tem casos bastante assustadores, inclusive de violência doméstica, né, Thaís? Acho que valeria a pena a gente falar sobre isso, porque também é um caso muito grave, né? E aí, se você puder falar desses casos, né, desses dados, e também da Lei Maria da Penha, que é um instrumento muito importante de luta para as mulheres, para os movimentos sociais, né, e que em muitos lugares, né, é desqualificado, né, porque a gente tem uma ideia, né, se tem uma ideia socialmente de que é um instrumento de menor importância. Então, eu queria que você falasse um pouco desses dados, né, que são assustadores no Distrito Federal, né, Thaisa, mas também da Lei Maria da Penha, que é um instrumento de luta, né, das mulheres, dos movimentos, das organizações. Aí. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Aqui no DF a gente tem números alarmantes num estado, num distrito, né, tão pequeno e que recebe verba federal para investir em educação e segurança pública, né? Mas enquanto membro, né, do que a CUT do Conselho da Mulher, o que a gente viu é que boa parte do nosso orçamento que foi destinado no DF para investimento nas casas da mulher brasileira, nas casas-abrigo, na estrutura de combate à violência doméstica, elas não foram executadas. Tem muita gente que acha que o movimento sindical não devia conversar sobre a violência doméstica, só que o que as pessoas precisam entender é que quando uma mulher está sofrendo violência doméstica, isso objetivamente influencia nas suas relações de trabalho, porque a mulher não deixa a violência em casa e vai para o trabalho sem ela, e depois volta para casa onde a violência está esperando por ela. A mulher que está sofrendo violência doméstica, ela carrega cada minuto, cada segundo da vida dela, essa violência com ela. Então, é muito comum uma mulher em situação de violência desenvolver diversos tipos de doenças psicológicas que vão influenciar, muitas vezes, impedir ela de trabalhar. Ela, muitas vezes,
enfim, a violência doméstica, ela envolve não apenas a violência física, né, mas principalmente a violência psicológica e outras violências que vêm junto também, como a patrimonial e outras. Mas a violência psicológica, ela influencia em cada momento da vida daquela mulher, no desejo de não ir para o trabalho, mostrar os sinais, a capacidade laboral dessa mulher no trabalho, a capacidade de gerir os seus cargos ou os seus projetos. Então, é um tema, assim, do movimento sindical e de toda a sociedade. Nós da CUT tivemos a secretária das mulheres do Sindserviços, a Silma, executada por um cara que se relacionou com ela no ano passado, e em homenagem a ela nós escolhemos a temática a ser trabalhada com a população esse ano, o tema do feminicídio, né, que é a consequência mais drástica da violência doméstica. Esse ano, só esse ano, no DF, tipificados foram 20 feminicídios até o momento, até novembro, tipificados, né, porque tem muitas mulheres que acabam sendo assassinadas e não é comprovado ou tipificado o feminicídio. Quando a gente vai falar de mulheres lésbicas, então, essas estatísticas, mulheres lésbicas e mulheres trans, essas estatísticas de feminicídio, elas são ainda mais subnotificadas. Elas acabam não sendo notificadas como um crime de ódio, que o feminicídio é, né? A estrutura, a gente tem uma lei que é premiadíssima, né, que é a Lei Maria da Penha, que é exemplo para os outros países do mundo, mas a gente tem um problema que é um problema um desvio organizacional e político no país, que é a nossa organização e fazer, executar e valer as nossas políticas públicas. Acho que principalmente depois do golpe de 2016, houve uma queda drástica nas políticas de prevenção e combate à violência doméstica, que envolvem fazer campanhas na sociedade para que a população tenha conhecimento dos direitos que tem, dos mecanismos que podem ser usados em casos de violência, campanhas que desconstruam esse machismo patriarcal que tanto oprime as mulheres em todos os momentos da sua vida. Então, e mesmo os aparelhos que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente utilizar, como, por exemplo, as DEANs, Delegacia da Mulher, que teoricamente teriam que funcionar com profissionais treinados para atendimento especializado a mulheres que sofreram violências, e nos últimos anos esse investimento foi diminuído drasticamente. Aqui no Distrito Federal mesmo, a DEAN não funciona completamente voltada para o atendimento das mulheres. Então, não é incomum que aquilo que a gente tanto lutou para conquistar na DEAN, que era uma mulher não ser atendida ao lado do seu agressor, isso voltou a acontecer nos últimos anos. A gente está enfrentando problemas no DF com relação à Casa da Mulher Brasileira, que foi reinaugurada depois de anos fechada. Ela foi fechada lá no governo do Hollenberg e reinaugurada agora na Ceilândia há pouco tempo, mas ela continua carecendo dos profissionais do atendimento da casa, que é a assessoria jurídica, psicológica, assistência social e toda a equipe que deveria estar trabalhando e ser destinada pelo Estado a estar trabalhando dentro da casa em tempo integral, ela não tem funcionado dessa maneira ainda. A mesma coisa as casas-abrigo, né, que é o local onde as mulheres em extrema situação de violência e ameaça de feminicídio poderiam procurar para poder se precaver, também tem funcionado de forma deficitária, com problemas estruturais. Houveram denúncias de epidemias de piolho e outras doenças. Então, a gente tem muita dificuldade de fazer funcionar os mecanismos e estruturas e aparelhos públicos que são ligados à Maria da Penha aqui no Distrito Federal. A consequência é objetiva, né? As mulheres vêm sendo executadas e a postura do governo do Distrito Federal tem sido há 4 anos, e foi agora nas eleições também, dizer que os
números de segurança pública do DF são excelentes, que tem melhorado bastante, e a realidade que a gente tem vivido é diferente do que o governo alega. Thaisa, tem os dados, né? Você falou aqui assim, de vários tipos de violência, né? Mas a violência doméstica é uma violência, como você diz, impacta diretamente na vida das mulheres, não só das mulheres, mas dos filhos, né? Dos filhos, da família, da sua relação com a sociedade, porque cria muitos outros desencadeia muitos outros problemas, né? Muitos outros traumas e impactos para a vida das mulheres. E tem uns dados aqui, eu estava vendo aqui, 9.333 casos, né, de violência doméstica registrado. E um dado que nos assusta, né, bastante é que entre mulheres entre 18 e 40 anos são 63% das que sofrem agressões, né? E nós estamos falando de uma população bastante jovem, né, que vive processos de agressão, seja, né, em casa, seja de homens que se relacionam com essas mulheres, né? E nessa perspectiva da justificativa do amor, acho que você falou bem, né? Feminicídio não é crime de amor, é crime de ódio, né? Isso que a gente vem reiteradamente dizendo para desconstruir essa ideia de que as pessoas matam por amor, né? Bem importante isso. E tem uma coisa bem importante, Thaisa, que eu queria que você falasse assim. Primeiro, muitas mulheres não conseguem perceber que estão numa relação abusiva, né? Que estão numa relação onde esses elementos todos estão presentes, né? E na sexta-feira a gente estava, né, nessa campanha lá na rodoviária. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que foi feito, né? Que é um diálogo com a sociedade, diálogo com as mulheres, diálogo com os homens, né? Sobre essas questões. Queria que você falasse sobre isso, mas principalmente que você falasse de como, né, se caracteriza um abuso, uma relação abusiva, porque muita gente nem consegue perceber, né? Esse era o diálogo que a gente fazia com as mulheres, né? Como perceber que está numa relação abusiva. E lá, muitos casos, né, Thaisa, de irmãos que perderam irmãs, de mulheres que perderam, de filhos que perderam mães, né? Numa condição bastante pulverizada dessa violência contra as mulheres que a gente tem ainda nessa sociedade patriarcal, né? Queria que você falasse um pouco do ato, mas que você trouxesse isso também, né? Como é que esse diálogo com a sociedade se faz necessário para desmistificar, né, todos esses elementos que fazem parte do crime, né? Desse crime de violência, das diversas violências aí, principalmente a violência doméstica, né? Pois é, quando a gente fala de patriarcado, de estrutura da sociedade brasileira, a gente está falando sobre o que permeia do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, se reproduz política, socialmente, culturalmente, economicamente no Brasil. E o machismo ele é reproduzido de forma naturalizada, como se ele fosse natural, como se essa fosse a ordem natural de funcionamento das relações no Brasil, que permeia todas essas perspectivas, política, social, econômica e cultural. E aí, vacina não existe para a cultura, né? Então, ou você, de fato, tem programas que desconstruam essa perspectiva violenta, não só na questão do machismo, mas a gente tem uma sociedade de cultura bastante violenta, ou isso não vai acontecer. O ideal é que o Estado se responsabilize por essas campanhas de desconstrução e de mudança de atitude e de cultura. E o que a gente foi fazer na rodoviária na quinta-feira, que a Dumbi estava em parceria com a gente, foi conversar com a população no geral para identificar essas situações de violência, com foco na violência doméstica, mas não apenas. E tem muitas dificuldades para uma pessoa se perceber numa situação de violência. A primeira é que, de fato, a gente tem um problema na sociedade brasileira de encarar as doenças psicológicas, né? Como a dependência e o abuso emocional. No geral, a população vê as doenças psicológicas como frescura, né? Então, a depressão e
diversas doenças ligadas aos abusos e à violência doméstica, e que deprimem, que colocam essa mulher com uma menor capacidade de reagir, né, à violência, que a sociedade trata como frescura, né? Então, perceber que está dentro de uma depressão, que ela é vinculada a uma relação de violência, perceber a dependência emocional, e essa naturalização das violências. Então, é difícil, parece, principalmente para a gente, quando acessa mulheres com maior inserção em formação política, econômica, social, mas é difícil para uma parte das mulheres perceber um tipo de violências que, para a gente do movimento feminista organizado, é simples, por exemplo, de que não pode gritar com você, de que numa relação que a pessoa vive gritando com você, ela é uma pessoa que está sendo violenta e abusiva, que não pode depreciar a mulher ou interferir nas suas escolhas. Então, esses caminhos de violências que são naturalizadas, que tendem a ser encaradas por uma parte da sociedade como natural, na ideia do, sempre foi assim, sempre vai ser assim. É difícil para que as pessoas saiam desse lugar, entendam, não, isso é uma situação que eu não posso viver. E aí vem uma segunda etapa, né? Beleza, entendi que essa situação não é uma situação normal, que isso não é normal, e que eu preciso sair dessa relação. Vem outras questões, vem a dependência financeira, a gente sabe que as mulheres são a parcela mais precarizada do mundo do trabalho, que tem muitas mulheres que estão em trabalhos precarizados, que não têm acesso a direitos trabalhistas, que muitas vezes essas mulheres têm dificuldade, principalmente com os filhos. Nenhuma mãe se liberta deixando os filhos para trás com o agressor. Então, vem essa questão econômica e vem a questão da deficiência do Estado conseguir implementar de fato e plenamente o que está de direito na Lei Maria da Penha, né, que é o acesso aos aparelhos de prevenção e combate. Então, a gente vai pensar, por exemplo, na realidade das mulheres rurais. Brasília dá a impressão, né, o Distrito Federal dá a impressão de ser uma zona absolutamente urbana, mas não é, tem uma zona rural enorme no DF, no entorno. Essas mulheres nunca tiveram acesso aos aparelhos de combate à violência doméstica. Então, assim, para uma mulher na zona rural, à noite, que é onde acontece a maior parte, no período que acontece a maior parte das violências, que é à noite, posterior ao horário de trabalho, para ela sair da sua casa na zona rural e acessar, por exemplo, uma delegacia da mulher, que fica a quilômetros, sem transporte público, não é real, assim. Por mais que hoje a gente tenha uma situação mais agravada por causa do último período, né, de um governo bastante conservador e que reforçava bastante violências contra as mulheres, mas mesmo antes, quando a gente tinha governos progressistas, a realidade das mulheres rurais nunca foi de conseguir acessar esses direitos. E aí uma mulher que está sendo ameaçada de execução, ela tem medo de fazer a denúncia e de fato ser executada, porque faltam tornozeleiras para identificar os agressores, aqueles que são reincidentes ou que estão cumprindo alguma pena. Então, ainda quando há uma medida protetiva que proíbe o agressor retira o agressor de dentro da casa da mulher e proíbe ele de chegar perto da mulher, ainda assim existem dificuldades de fazer valer essa medida protetiva. Então, existe o medo, existe o receio. Então, são várias etapas que a gente precisa superar, e aí esse novo governo que se inicia vai precisar ter um olhar e um cuidado especial para que consiga implementar de forma mais efetiva a Lei Maria da Penha. A gente tem, acho que você aponta muitos desafios, né? Mas tem esses elementos que você trouxe agora sobre o papel do Estado, né? A importância da gente destacar que governos, né,
comprometidos com o direito das mulheres e a proteção das mulheres, é um governo que precisa fazer a escuta, mas também que precisa garantir todo o aparato do Estado, né, para defender as mulheres, como você citou. Então, e o que a gente assistiu nos últimos anos, né, desde o do golpe de 2016, você lembrou bem, é uma diminuição total da estrutura do Estado para garantir essas políticas, né, de proteção às mulheres. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a gente já vai caminhando para finalizar o nosso debate aqui. Eu queria que você falasse dos desafios, né, que tem essa proposta, mas também das ações que estão por vir aí desses 21 dias de ativismo feminista pelo fim das violências contra as mulheres. Mas eu queria que você trouxesse assim, o papel do Estado, Thais, eu acho que você está trazendo bem, porque as pessoas precisam entender que tem que ter uma política de Estado de proteção, né? E que isso é necessário da gente fortalecer enquanto organizações na luta, né, pelo direito das mulheres, pelo direito das mulheres viverem, do direito das mulheres trabalharem, mas o papel do Estado, né, que vem sendo diminuído e que a gente precisa recuperar, né, numa perspectiva, né, de trazer, né, essas políticas, o debate das políticas e das garantias que as mulheres precisam ter a partir de todos esses elementos que você trouxe. Mas queria que você já na tua fala falasse da agenda, né? Tem uma agenda intensa aí, né, de atividades. Queria que você falasse um pouquinho também de como é que se desdobra esses próximos dias aí dos 21 dias de ativismo contra as violências contra as mulheres. É dever do Estado montar essa estrutura e garantir que ela funcione. Mas para nós mulheres ainda a melhor maneira da gente se sentir mais segura é se organizando com outras mulheres. Então, no Distrito Federal, a gente tem uma gama bastante grande de movimentos feministas, movimentos de mulheres organizados. Então, as professoras que precisam se organizar, ou que têm esse entendimento de que o Estado precisa funcionar melhor para as mulheres, precisa procurar a DUMB, precisa caminhar próximo, precisa, na UNB mesmo, a gente tem algumas organizações, a gente tem o Núcleo da Mulher, então, procurar estar organizada contra as mulheres nessa luta. Parece um jargão besta, que juntas somos mais fortes, mas não existe outra maneira da gente pressionar para ter as nossas conquistas se a gente não usar a nossa voz, e a nossa voz a gente precisa que ela seja reforçada as nossas pares, né? As nossas companheiras. Os 21 dias de ativismo, feminista, ele pensou em incluir de diversas formas a sociedade nessa luta, né? Então, no dia 1º de dezembro, a gente normalmente tem os movimentos de saúde fazendo a luta por diminuir a disseminação da AIDS e fazendo o debate do que significa a transmissão para as mulheres dentro desse espectro. No dia 6 de dezembro, a gente tem a marca, né, do dia do envolvimento dos homens na conscientização de outros homens, de que a luta pelo fim das violências contra as mulheres não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade e de responsabilidade de todo mundo. Então, o dia do laço branco, como ele ficou conhecido, é um dia dos homens colocarem a sua voz nessa luta pelo fim das violências. A gente tem ali no dia 10, no Dia dos Direitos Humanos, uma discussão bastante ampla no Brasil, por exemplo, do quanto as mulheres que são mulheres com deficiência, né, que são as PCDs, elas sofrem múltiplas violências somadas, assim como as mulheres negras, e foi o dia inicializado dos 21 dias de ativismo, que é o 20 de novembro. Então, tem uma forma de toda a sociedade se envolver nessa luta, né, que não é uma luta apenas das mulheres, mas uma luta de toda a sociedade. A gente não muda a sociedade se a gente não mudar a vida das mulheres. E a gente não muda a vida das mulheres sem mudar a sociedade. Então, é preciso que todo mundo se envolva nesse trabalho de desconstrução do patriarcado, da cultura machista no Brasil. Nós da CUT, a gente vai fazer uma plenária com as mulheres cutistas amanhã, às 19 horas, lá no auditório da CUT.
Então, todas as mulheres estão convidadas, as mulheres que são envolvidas com os movimentos sociais também são muito bem-vindas nessa parceria, onde a gente vai discutir como que mecanismos, metodologias, estratégias de a gente inserir mais mulheres na política. E aí vai ajudar a gente a fazer esse debate a Rosilene Correia, que foi a candidata ao Senado pelo Distrito Federal da esquerda progressista, e a Queca Bagno, que foi candidata ao governo do Distrito Federal e é uma militante feminista que está ajudando na organização conjunta dos movimentos feministas no DF, desde o início da organização do 8 de Março Unificada. Então, fica aqui o convite para as mulheres da DUMB, as professoras que quiserem se somar com a gente amanhã nessa discussão. A gente tem um entendimento de que não tem como, na sociedade da forma como ela está hoje, mudar a realidade das mulheres sem inserir mulheres nos espaços de poder. É muito difícil a gente fazer ainda discussão sobre a paridade nos espaços de poder entre os gêneros com os sindicatos, por exemplo. A gente tem um sindicato que é paritário no Distrito Federal, que é o Sindicato dos Professores da Rede Pública, os outros não são. Então, é uma discussão bastante dura, mas que precisa ser feita. A gente só vai conseguir fazer quando as mulheres se envolverem, né, nesse debate. Amanhã é um bom pontapé inicial para a luta que a gente vai travar o ano que vem inteiro. Obrigada, Thaisa. Nós conversamos aqui hoje com a Thaisa Magalhães, que é secretária de Mulheres da CUT, né, falando sobre essa pauta, né, 21 dias de ativismo feminista contra as violências contra a mulher, contra as mulheres, né, que sofrem as mulheres na sociedade, pelo fim do patriarcado, essa estrutura que reproduz, né, e que constrói uma estrutura de repressão, de violência e de desrespeito às mulheres, e que tem a ver com toda uma estrutura social que a gente precisa desconstruir e lutar contra. Né? Então, não só os sindicatos, mas toda a sociedade brasileira, não só as mulheres, mas também os homens. Então, nossa pauta, juntando com essa articulação, é reafirmar a importância que os sindicatos precisam também abrir para esse debate. E hoje foi bem importante, bem legal te ouvir aqui, Thaís, agradecemos muito. A Associação dos Docentes da Universidade de Brasília se coloca aqui nessa pauta, junto com as mulheres do Distrito Federal, nessa pauta de luta, nessas organizações, nesse diálogo com a sociedade, porque são estratégias que a gente precisa reforçar coletivamente. Então, queria passar para você para fazer suas considerações finais e a gente vai encerrando o nosso programa, mas queria te deixar o espaço para você fazer a tua saudação final antes da gente encerrar. Queria agradecer, Eliane, seu convite em nome da DUMB para a gente fazer essa discussão. É muito satisfatório ter a parceria de uma entidade tão importante e saber que nessa caminhada que a gente tem muitos desafios pela frente, né, para essa mudança da sociedade, a gente pode contar com entidades tão importantes e significativas como a DUMB. Então, obrigada. E reforço aqui o convite, amanhã, 19 horas, na CUT, ali no estacionamento por trás do CONIC, a gente vai estar fazendo a plenária de mulheres e discutindo a inserção de mais mulheres nos espaços de decisão, no mundo sindical e em toda a sociedade. Obrigada, Eliane. Obrigada, Thaisa. Obrigada a todos que nos acompanharam. Depois sigam a gente nas nossas redes. Podem rever esse programa lá no YouTube da DUMB, no YouTube da TV Comunitária. É um espaço de formação também, de entendimento sobre temas que dialogam com a nossa vida cotidiana dentro das universidades, mas também com toda a sociedade. Então, esse tema de hoje nos traz muitas questões e nos permite discutir como, enquanto sindicatos de professores da Universidade de Brasília, podemos também contribuir, né, para a ampliação desse diálogo, não só nas ruas, mas também dentro da Universidade de Brasília. Então, queria agradecer aqui a todos. Encerramos mais um Diálogos da DUMB e nos encontramos na próxima semana, às 18h30, aqui pela TV Comunitária, né, nos canais 12 da NET e pelas nossas redes. Um abraço e boa noite a todos.